Olá, bem-vindos a mais um EmpowerCast. Eu sou Flávia Lorenzetti, a host desse podcast que está aqui para empoderar você, para te dar ferramentas para você tomar aquela decisão que você tanto anda adiando para dar o próximo passo, para você empreendedor, para você mulher, para você homem, para você ter um pouco mais de conhecimento e aquela dose de coragem. E hoje eu estou aqui com o Daniel Imamura. E a gente vai falar de um assunto muito legal, que eu até acabei de voltar de reunião lá, reunião executiva em Roma, e a gente estava falando com CEOs globais desse assunto, que ainda é um mistério para muita gente. Então, Daniel Imamura, hoje eu vou passar para ele aqui, para ele se apresentar, e a gente vai falar sobre SEO, o famoso SEO. Daniel, muito Obrigado. obrigada. Obrigado você pelo convite e vamos explicar aí o que é esse SEO, mas me apresentando um pouquinho melhor. Então, eu sou empresário, professor, palestrante e especialista em SEO. E já revelo o que é o SEO aqui? Pode revelar, pode revelar. SEO são as estratégias que vocês vão aplicar no site, na loja virtual de vocês, para aparecer bem posicionados nas pesquisas do Google, sem ter que investir em anúncios. Vamos lá, a sigla S é o quê? É de Search O E do quê? Engine E o O? Optimization. Aí, gente, é para otimizar a pesquisa. O search de pesquisa é para otimizar a pesquisa e você subir lá no Google, né? E tá nas primeiras linhas, já que hoje em dia qualquer coisa a gente vai e pergunta pro pai Google. Exatamente. Quando a gente quer comprar um produto, tirar uma dúvida, encontrar um endereço, uma empresa, tudo a gente acaba passando pelo Google mais cedo ou mais tarde. Então, ter um bom posicionamento, ou seja, aparecer lá no topo, faz total diferença. Gente, Google é até médico, né? Quando você recebe um laudo. Quem nunca que atira a primeira pedra, que recebe um examezinho de sangue, vai lá, vou colocar no Google, não sei o que tá alto, não sei o que tá baixo. Até para isso. Então, imagina o mundo que não tem para você estar lá, posicionar e vender. Sim, já virou até uma expressão, né? Dá um Google, Dá joga um no Google. Google, alguma coisa assim. Dá um Google aí para mim. Exato. E, Dani, antes da gente chegar aí no SEO completo, como é que começou essa história, né? Como é que você engajou nessa carreira que, assim, para mim, principalmente, porque 40 anos, né? No meu auge dos 40 anos, não é uma coisa tão simples e tão que fez parte, né, do nosso desenvolvimento ali, quando a gente estava trabalhando e conhecendo. A gente pegou ainda a internet de escada, né? Eu esperava na madrugada para entrar na internet de escada. Então, assim, como é que você chegou nessa carreira de SEO, de ser um especialista e hoje até difundir e ensinar isso para tanta gente? Sim. Meus estudos eu sempre fui para essa área de tecnologia, então eu fiz técnico de informática, me formei em engenharia da computação, então sempre tive um pezinho na parte de desenvolvimento. E aí, em um dos meus empregos que na minha jornada eu entrei, foi numa agência que desenvolvia sites, lojas virtuais. E aí lá pro mês de mais ou menos 2010, mais ou menos, o dono da agência chegou assim, ó, tá chegando no Brasil um novo serviço com força, que é um tal de SEO. 2010? 2010. E a gente queria colocar aqui na nossa agência, só que a gente precisa de alguém para fazer um curso. Aí falaram, Daniel, você tem a cara da pessoa certa para fazer esse curso. Por quê? Eu já tinha blog, eu gostava de ficar postando as coisas sobre tecnologia, então eu tinha uma conexão a mais ali do que os outros programadores que só programavam. Aí fui lá, fiz o curso e foi amor à primeira vista. Quando eu terminei o curso, eu saí dali certo de que eu não queria mais programar. Assim, eu já tinha uma suspeita de que eu não gostava tanto assim de programar, só que quando eu fiz o curso, eu falei, não, daqui pra frente eu quero realmente só viver disso, trabalhar com isso, não quero mais programar. Aí eu fiz um plano pra fazer uma transição de carreira, porque eu não podia do nada largar tudo, Sim. pagando faculdade, um monte de coisas ali. Então eu peguei e tracei um plano de 5 anos, onde eu ia fazer essa transição de carreira, ou seja, eu ia ter que procurar novas oportunidades, mas eu também queria estar trabalhando na principal agência de SEO daquela época. Sim. E também virar professor de SEO, porque eu sabia que eu virando professor, eu ia estar conseguindo ajudar mais pessoas e ao mesmo tempo eu já sabia que quando eu ensino eu aprendo, então seria uma forma de eu acelerar o meu processo. E ali eu fui fazendo a minha jornada. Comecei publicando muitos artigos sobre SEO, que basicamente eu peguei todos os tópicos que eu vi no curso e comecei a escrever um artigo para cada tópico. Por quê? Quando eu vi o resultado do artigo, eu falei, não tá bom, deixa eu pesquisar um pouquinho mais, aprofundar e tudo mais. Então, quando eu
fui fazendo esse processo, eu fui aprendendo, Que legal. ganhando visibilidade no mercado, gerando meus primeiros resultados. Aí foi só uma questão de tempo, na verdade 2 anos ao invés de 5, para eu conseguir entrar na agência que eu queria, ser professor do curso, e aí depois cheguei aqui, 14 anos depois. Que demais. E como é que você teve esse insight de planejar? Assim, eu vou planejar uma virada de carreira, porque você era super jovem e eu vejo muita gente assim, ai, eu não tô feliz no meu trabalho. E aí eu vou fazer, amanhã eu vou vender brigadeiro. E aí a pessoa ela não faz um plano para isso mesmo, porque existe um período ali de adaptação, de você montar o novo negócio, né? Colocar um novo produto para vender, o produto ser aceito, as pessoas comprarem, você entender o mercado, quem é que compra, aonde tem demanda, para depois você, de fato, começar a ganhar dinheiro. Como é que você teve essa percepção tão jovem de que você precisava fazer esse planejamento? Uhum. Um pouquinho, eu acredito que é por conta de eu ser da área de programação. Quando a gente vai desenvolver qualquer software, a gente não sai fazendo, a gente tem que planejar. Ah, eu vou ter um input e vai ter que ter um output. Então, eu sabendo onde que eu queria terminar ali a minha jornada, eu vim fazendo passo a passo, porque assim, ainda mais em engenharia. Em engenharia a gente tem muitos processos, fluxos, tudo é muito casadinho, não tem coisas soltas ou mal encaixadas. Tudo faz sentido, Tudo né? faz sentido. Então eu peguei, eu sabia onde eu queria chegar, ou seja, eu tinha o objetivo, aí só foi a questão de, beleza, eu tô no ponto A, como é que eu faço para chegar no meu objetivo que tá no ponto B? E aí eu tracei ali, e aí o tempo eu confesso que foi meio um chute. Eu falei, vou me dar 5 anos, porque eu acho que 5 anos é um bom tempo. Eu já vou ter me formado, vou ter mais uns 2 ou 3 anos ali, e vou chegar onde que eu quero. Só que eu cheguei antes mesmo de terminar a faculdade. Quando eu tava... quando eu fiz a minha formatura, eu já estava trabalhando Com SEO. com SEO na nova empresa. Olha, e a nova empresa, você montou uma empresa de SEO ou você foi trabalhar numa empresa? Fui primeiro trabalhar numa empresa e era a empresa mais conceituada naquela época. E isso também o quê? Me trouxe um pouquinho de visibilidade, porque eu virei Sim. professor desse curso que era o principal curso que a gente tinha no Brasil na época e tudo mais. E aí também começaram a surgir propostas para, Daniel, faz um freela para mim, ou então, Daniel, você não quer vir trabalhar na minha empresa, etc. Até um ponto que eu recebi uma proposta bem tentadora de ir para uma startup no setor de imóveis. Aí, jovem, eu falei, fiz as contas, se desse tudo certo, ia ser aquela virada de chave financeira. Ia dar muito. Gigante. A gente sonhava em ser um unicórnio. Valer muito, e os sócios que estavam ali no começo iam receber uma boa quantia em dinheiro se a gente conseguisse fazer a venda, a IPO, ou qualquer coisa nesse sentido. E aí eu topei. Aí eu larguei, depois de cerca de quase 2 anos, o sonho que eu tinha acabado de conquistar ali, vamos chamar assim, e fui empreender. Só que, como muitas das startups, a minha startup ela não durou nem 2 anos, e a gente acabou fechando as portas. E foi aí que eu tive que tomar uma decisão. Se eu ia voltar para o mercado de trabalho e trabalhar para outras empresas, Sim. enfim, ou se eu ia abrir a minha própria empresa. Aí, como eu pensei, já fui para esse lado do empreendedorismo. E tinha sido bem legal que a gente conseguiu investidor, eu tinha rodado... Fez todo o processo. Sim, eu achei muito legal. Eu não tinha vontade no primeiro momento. Eu ia seguir carreira normal, como a maioria das pessoas às vezes se imagina fazendo. Só que quando eu entrei nesse universo do empreendedorismo, eu achei muito bacana. Eu falei, vou tentar mais uma vez. E aí foi quando eu abri a minha agência, a consultoria digital, e dali pra frente já fazem... Esse ano vai fazer 10 anos. 10 anos. Tem E que fazer um aniversário, uma festa, hein? Sim, com certeza. E o aniversário é dia 24 de outubro. Aí. Tá marcado já no nosso calendário para ser uma data bem importante. E aí foi crescimento atrás de crescimento durante esses 10 anos para chegar até aqui. Que legal, porque o empreendedorismo é muito disso. Você tem que ter coragem, Tem. né? Eu falo que o empreendedor, ele... É a mesma coisa do táxi. Eu falo que você já acorda devendo, né? Quando você aluga táxi, geralmente quando você aluga táxi, você já acorda devendo o aluguel daquele dia. Se o táxi é R$ 300 por dia, você tem que pelo menos fazer 300 para pagar o aluguel do táxi que você está usando para trabalhar. Sim. E o empreendedor, de uma certa forma, também, né? Você acorda devendo, porque você não tem de onde tirar. Não é que você vai ligar... executiva hoje, como executiva e empreendedora, eu vivo os dois lados. Uhum. Então, no meu lado executiva, deu problema aqui, eu corro para um caixa maior e falo, ei, me dá dinheiro. E aparece alguém, né? E que você tem ali, de certa forma, um nome grande por trás. E quando você está empreendendo, não. É você e você. Exato. E vai, e fecha o olho e vai. Sim, prende a respiração e vai. Prende a respiração e vai. E foi tranquilo, né? Foi, não tenho o que reclamar. Óbvio,
teve sim aquela fase onde a gente trabalhava de segunda a sábado, virava madrugada, porque a gente começou em 2 pessoas, eu e meu antigo sócio. Então, assim, quando você está em 2 pessoas, você faz a venda, fatura, faz o cafezinho, você faz tudo. E aí a gente tinha que trabalhar muito. Só que aí depois a empresa foi ganhando um corpo, ficando maior, a gente contratou os primeiros funcionários, aí contratando escritório, alugando escritório, etc, etc. Só que eu confesso que eu não consigo me lembrar das partes, vamos dizer, ruins. Sim. A experiência como um todo, olhando agora, eu consigo falar que foi muito boa. E se tem alguém que tá assistindo aqui a gente, tá nesse momento agora de, putz, tentei com outros sócios ou com outra empresa, deu ruim, né? Não foi como esperado. Agora volto a seguir carreira ou empreendo? Quais são as dicas que você daria aí para uma pessoa que tá exatamente agora em cima do muro? Vou para lá ou vou para cá? Da minha visão, sinceramente, empreender vai ser melhor. Por quê? Os ganhos tendem a ser maior quando, né, tudo está encaixadinho, tudo funcionando. Se você se planejar e executar com consistência, os ganhos vão ser muito maiores. E isso, com o passar do tempo, te dá também mais liberdade. Você consegue fazer... Num primeiro momento, você vai fazer muitas vezes aquilo que você nem queria tanto. Por exemplo, Imagina. eu nunca quis faturar uma nota, mandar um boleto. Só que foi necessário por um tempo. Hoje eu já não faço mais isso. Então, vamos dizer, eu, entre aspas, me livrei desta tarefa. Mas é porque hoje eu tenho uma equipe financeira que vai fazer todo esse processo. Então, eu não preciso mais me preocupar com isso. Aí, o que hoje eu tenho, vamos dizer, de liberdade? Eu posso estar aqui, em pleno dia da semana, gravando um podcast. E eu sei que a empresa está rodando. Por quê? Eu fui estruturando a empresa para chegar nesse ponto. Então, se no começo a experiência não foi tão legal... No começo não é legal, tão legal quanto a gente pensa. É mais esforço e Sim. não tanto colher resultados. Só que quando vai passando o tempo, a gente vai colhendo cada vez mais liberdade, tendo mais resultados financeiros. E aí chega num ponto que você pode, vamos dizer, escolher as tarefas que você deseja fazer. E, obviamente, vai ser muito mais prazeroso. E olha que legal isso que você falou, porque... de ter um momento duro, né? E o empreender é literalmente isso. É se você pegar uma plantação e uma colheita. Ali preparar o solo, para quem tem essa ligação ou já percebeu, já viu uma plantação, preparar o solo, plantar, ou semear, é muito duro. Sim. E aí você tem que acompanhar aquele tempo que você tá indo, você tá regando, cada dia você vai lá, passa, rega, dá uma paradinha na planta aqui, uma paradinha na planta ali, até o momento de colher, né? Exatamente. Que acho que é o que faz que muitas empresas elas acabam fechando as portas, às vezes com 1 ano ou 5, né? São alguns marcos ali que a gente tem. Muitas empresas acabam fechando logo no primeiro ano e outras chegam até no quinto depois morrem. Mas é porque muitas das vezes não deu tempo de amadurecer, porque assim, com 1 ano, a empresa é uma criança, é um bebê. Os processos ainda estão se desenvolvendo, estão sendo criados. Com 5 anos, vamos colocar aqui, entre aspas, é um adolescente ali, Sim. já está com um pouco mais de autonomia, só que ainda tem os altos e baixos. Acontece. Quando vai chegando agora nessa época dos 10 anos de empresa, aqui a gente já está mais maduro, a coisa flui, que é uma beleza. Só que foi necessário todo esse perrengue inicial para chegar aqui. E tem muitas pessoas que não têm essa paciência para chegar até aqui. Então, empreender também é um jogo de paciência. Você tem que se ancorar na visão de futuro, que lá vai ser muito melhor, e aos poucos vir galgando até chegar ali. Tem que sonhar e tem que trabalhar para sonhar. Né? Exatamente. Tem que trabalhar para isso. Nada cai do céu. E é verdade, com 1 ano, uma coisa que você falou é verdade, com 1 ano a gente fala que não dá nem para montar time. Você fala assim, montar time, o time estar montado e andando, como a expressão fala por aí, azeitado, é 1 ano e meio. 1 ano e meio que você fala assim, esse time agora tá começando a trabalhar sozinho, agora eles se encaixam as peças. Então é isso, né? Sim, ainda vai depender da maturidade de quem tá formando esse time. Porque, eu confesso, já fiz várias contratações equivocadas. E aquilo, quando você tem que trocar um membro da sua equipe porque você contratou errado, é aquele que você dá 2 passos para trás, reajusta, só que tem que estar sempre nessa busca constante de melhorar. Acho que pelo meu lado engenheiro, eu sempre olhei muito para números. Sim. E a gente sempre ia buscando, o que dá para melhorar de eficiência? A gente está sendo enxuto ou a gente está gastando muito? Eu sempre ficava de olho nisso porque eu tenho um perfil de ser um líder assim, muito bonzinho. Eu sou muito compreensivo, etc., e eu tive que descobrir uma forma de liderar a minha equipe. Sim. E a melhor forma de liderar a equipe é se você tiver metas. Por quê?
Não é uma questão que às vezes você vai internamente falar, mas se a pessoa ficar chateada comigo. Se você tem um número, é o número pelo número. Ó, você tinha que Entregar fazer isso e você entregou isso. Beleza, se você bateu, ok. Se não bateu, você entende que você não chegou na meta, que a gente combinou 10 e você Sim. entregou 5, você entregou 50% da meta, o que a gente vai fazer para no próximo mês a gente Combinado chegar? não sai caro, né? Exatamente. Então é muito mais fácil fazer a gestão pelos números do que só aquela gestão no, vamos dizer, no grito, né? E também tem um lado que, assim, aquilo que você não mede, você não consegue gerir. Porque como é que você faz gestão de uma coisa que você não sabe Uhum. quanto era e quanto tá deixando de ser, né? Acho que Exato. isso é muito legal. É aula de gestão mesmo aqui. O Sim. professor tá dando aula de gestão aqui. Tem que ter os indicadores, e assim, e fugir dos indicadores de vaidade. Por exemplo, um erro comum. Ah, o meu faturamento. Faturar é uma coisa, lucrar é outra. Você Colocar pode estar... dinheiro no bolso é outra completamente diferente. Você pode estar lá faturando milhões e tá devendo. E isso acontece muito. Eu vejo até, eu trabalho com, né, um hotel hoje e eu tenho das pessoas que alugam o imóvel para mim, ele também opera. Então ele é proprietário em um meu e ele resolveu operar outro para testar. Aí ele direto fica assim, não, mas quanto você tá faturando aí? Quanto você tá faturando aqui? Aí eu falei pra ele, assim, não é sobre quanto a gente tá faturando, não. Eu aposto, eu tenho certeza que eu tô botando mais dinheiro no bolso do que você, olha pra aí. Aí ele, nossa, eu falei, porque aí no final das contas é onde a gente vê resultado, né? Porque é dinheiro no bolso. Sim, o faturamento é métrica de vaidade. O caixa ali, o quanto que ele está crescendo todo mês, isso aí que é um indicador bom de ser seguido. Então, tem que saber separar o que é vaidade e o que é um indicador real para saber o sucesso da empresa. Boa, vamos falar de indicador aqui. A gente está falando de indicador e SEO. Uhum. Quais são os indicadores para dizer que a pessoa tem um bom SEO ou que ela não tem um bom SEO? Tem indicador para isso? Sim. Aonde as pessoas acham isso? Eu não vou mentir, que eu descobri ontem numa apresentação da Du, aonde eu estou posicionada, quais são os indicadores, mais ou menos assim, mas como é que vocês chegam nesses indicadores? Quais são? Uhum. Como é que vocês usam ele? Principalmente assim na mensuração para o cliente, que depois eu já vou te perguntar também, já vou emendar logo uma segunda para falar exatamente isso, como é que as pessoas chegam nesse ponto. Tá, perfeito. Então, os indicadores, eles podem, vamos dizer, variar um pouco de acordo com o objetivo do cliente, ou seja, tudo parte de um objetivo. Tem alguns clientes que, principalmente grandes marcas, que a venda não acontece pela internet. A venda é um apoiador. Ela é mais um ponto ali para mostrar a marca, uma mensagem, etc. Então, a gente fala que o SEO ele vai dar suporte para o branding. Ele vai suportar a marca ali. Ou seja, se alguém pesquisar alguma palavra muito relevante do seu nicho, você tem que estar lá posicionado. Não pode ser seu concorrente, tem que ser você. Então, nesse projeto, qual que seria o principal indicador? Como que estão as principais palavras-chave do seu nicho e o seu posicionamento. Você está em primeiro, segundo, terceiro, você nem aparece. Então, a gente vai mensurar o resultado pelo seu posicionamento nos resultados de pesquisa. Sim. Agora, por exemplo, um portal de notícias, um blog, a gente precisa trazer muitas pessoas para dentro do site. Por quê? Como que um portal de notícias ganha dinheiro? Vendendo publicidade lá dentro. Só que para ele poder cobrar mais caro pela publicidade, tem que ter muito mais pessoas passando, porque ele vai ter mais impressões, ele consegue cobrar mais, por isso faturar mais. Então, qual que vai ser o principal indicador aqui? A quantidade de acessos orgânicos, ou seja, acessos que vêm do Google gratuitamente, que entram no site. Vai precisar ter um bom posicionamento? Sim. Também vai. Só que na hora que a gente for montar a estratégia, a gente vai ter um critério a mais. Ao invés de ser só uma palavra-chave que é de posicionamento de marca, que às vezes nem tem tanta pesquisa assim, a gente vai ficar de olho em palavras que tem um volume de pesquisas mensal maior. Porque se eu chegar em primeiro lugar, eu consigo trazer mais pessoas para dentro do meu site. E aí, pegando um terceiro indicador que a gente pode usar, são as conversões. O que é uma conversão? Pode ser a pessoa entrar no seu site e pedir um orçamento, pode ser ela baixar um e-book que você queira, ou comprar um produto na sua loja virtual. Isso é uma conversão. Então, para uma loja virtual, por exemplo, não adianta eu trazer 1 milhão de acessos se ela não vender nenhum produto. Eu tenho que trazer pessoas que comprem os produtos. Então, o nosso principal indicador vai ser o quê? As vendas, as conversões. Vai precisar ter bastante pessoas passando no site? Vai, um pouquinho de pessoas tem que passar, senão a venda não acontece. Precisa do posicionamento para as pessoas entrarem no site? Precisa, só que qual que é o principal critério para a gente escolher quais são as melhores palavras-chave? Aquelas que trazem a pessoa que já está pronta para comprar. Que é o comprador ideal. Exatamente. Se a pessoa, por exemplo, ela digitou comprar iPhone 15,
ela já digitou na pesquisa que ela quer comprar agora. Não é amanhã, ela quer Sim. comprar agora. Então, se eu trago essa Não pessoa... é ver preço, né? Exatamente. Se eu trago essa pessoa agora para o meu site, eu tenho uma alta chance de vender. Então, a seleção, o critério muda um pouquinho. Então, os indicadores basicamente vão ser posicionamento, os acessos e as conversões. Maravilha. E aí você falou agora um monte de palavra-chave. Aonde entram essas benditas palavras-chave? Certo. Quando a gente tem ali o... Eu tô falando porque pra mim é assim, como é que isso funciona? Meu Deus! Sim, sim. Vou falar que é relativamente simples, mas vamos lá. Na nossa página, a gente sempre tem que pensar que quando a gente escolhe uma palavra-chave que a gente deseja aparecer bem posicionado no Google, a gente tem que trazer uma informação condizente com aquela pesquisa. Tá. A gente fala que é a intenção de busca. Então, por exemplo, a gente falou aqui, ó, comprar iPhone 15. A pessoa, ela quer cair aonde? Ela quer cair numa página que vem daquele produto. A gente sabe qual que é a intenção de busca dela. Agora, se a pessoa, ela digita assim, qual o melhor iPhone em 2024? É um outro tipo de conteúdo que eu vou ter que trazer para ela. Não adianta eu tentar vender o iPhone 15, porque ela primeiro precisa se decidir. Quer fazer uma comparação? Isso, qual que para ela é o melhor. Então, provavelmente um artigo de blog, alguma coisa assim, vai ser um conteúdo melhor. Aí vamos pegar esse exemplo do conteúdo de blog. Sabendo que eu tenho que entregar um conteúdo que vai explicar para ela, o beabá, para ela escolher qual que é o melhor iPhone para ela neste ano. Eu vou colocar no meu título, vou colocar no meu conteúdo, nos parágrafos que eu estou escrevendo essa palavra-chave. Dentro do site. Dentro daquela página específica, porque a gente tem que pensar que quando a gente posiciona no Google, não é o nosso site que posiciona, é uma das páginas do nosso site. Então, para cada página que existe no seu site, a gente tem que elencar uma palavra-chave que a gente deseja ter um bom ranqueamento. Gente, é uma arquitetura. Sim, total. Inclusive, uma das formas da gente reforçar o trabalho de SEO é a arquitetura do site, que é como as páginas se conectam. Que, por exemplo, vamos pegar uma palavra bem genérica, assim, entre aspas, iPhone. Tá. Várias lojas virtuais têm uma categoria chamada Sim. iPhone. Por quê? Eles querem posicionar para a pessoa que só digitou iPhone e não digitou o modelo. Ou seja, se eu mostrar uma lista com vários modelos de iPhone... Aí, se digita iPhone, vem modelo, vem acessório, vem tudo, né? Exato, vai vir tudo ali misturado. Só que qual que é o macete da arquitetura? Todos os produtos que estão ali dentro dessa categoria, eles têm um linkzinho apontando para a categoria principal. É quando o Google lê todo o seu site, ele vê, nossa, a categoria iPhone, ela recebe muitos links de vários produtos. Essa página é importante. Então, olha só como que pensar em como a gente vai arquitetar, ou seja, dividir as nossas páginas, nossas categorias, vai impactar lá na frente. Que é até um exemplo que eu dou que facilita bem essa visualização. E é real. Já chegou alguns clientes em mim perguntando, Daniel, eu vou abrir uma loja virtual. Tá. O que você acha melhor? Eu ter 50 categorias e um produto em cada categoria? Ou você acha melhor eu ter 2 categorias com 25 produtos em cada uma delas? A segunda opção é muito melhor. Por quê? Você vai mostrar para o Google que você é especialista em 2 categorias, porque você tem muita diversidade de produtos, seu mix de produto é maior, é grande, e cada um desses produtos vai ter um link apontando para a categoria, ou seja, a arquitetura vai ser fortalecida por conta desse tipo de seleção de produtos. Gente, você fica falando essas coisas, na minha cabeça, sabe? Você deve ver muita gente assim, na minha cabeça eu falo, gente, deve ter uns duendes dentro do Google que ficam fazendo esse trabalho, que olha assim, iPhone, então deixa eu pegar isso aqui. É mais ou menos assim que acontece? Só que não é um duende, é um robô? O nosso duende se chama algoritmo. Tem todo o algoritmo do Google ali que ele sempre está se atualizando. Todo dia tem uma pequena atualização do Google, só que assim, essas pequenas ele nem fala nada pra gente. Mais ou menos uma vez por mês, ele solta algumas atualizações que são um pouquinho mais fortes, assim, que mexem mais nos resultados de pesquisa. E normalmente é porque o Google soltou uma atualização para quem tem e-commerce. Agora ele soltou uma atualização para quem é médico. São coisas bem específicas que ele vai soltando e às vezes ele solta uma notinha para nós termos uma noção do que ele mudou. E tem outras que a gente fala que são core updates. São atualizações do núcleo ali, principais, que mudam toda a forma como o Google pensa. Isso não acontece com tanta frequência. Quando acontece isso, eles avisam vocês ou vocês têm que correr atrás? Então, às vezes o Google avisa, mas é tipo fórmula da Coca-Cola. Ele dá o mínimo de informações possível, por quê? Qual que é o trabalho do profissional de SEO? É fazer uma engenharia reversa. A gente vai testando muita coisa no site. Vou dar um exemplo. Será que nesse artigo é melhor ter 5 fotos ou apenas uma foto? A gente tem que testar.
Aí vamos supor, a gente descobrimos que é melhor ter 5 fotos. Aí eu vou fazer o quê? Vou replicar isso para outros artigos que eu tenho ali no meu site. Aí eu começo a melhorar. Aí o Google muda a regra. Aí eu perdi um pouquinho de posicionamento. Aí eu vou estudar de novo e falar, quem tá ficando em primeiro lugar, agora tem 3 fotos. Vamos testar? Gente, é desafiador. Aí você vai testando, para você encontrar qual que é, naquele momento, a melhor receita de SEO pro seu site. Porque de um site pro outro, as regras podem mudar totalmente. Porque e conforme muda a categoria de produto, é isso? Total. Porque, por exemplo, vamos pegar médico. Tem algumas atualizações que são específicas para a área médica. Porque, por exemplo, o Google, tudo que envolve saúde e dinheiro, o Google tem uma atenção redobrada. Por quê? Imagina se o Google coloca em primeiro lugar uma fake news de um remédio milagroso para emagrecer e alguém morre porque fez aquele remédio. Ele é o veículo que vai entregar para milhões de pessoas. Então, ele não pode entregar qualquer coisa relacionada à saúde ou a dinheiro, um investimento milagroso que você vai ficar rico agora, coloque toda a sua poupança aqui e depois... E a pessoa fale. Exato. Então, o Google toma muito cuidado. Então, nesse cenário aqui, tem regras específicas. Por exemplo, todo site de hospital tem que ter um médico assinando. Se você quiser ranquear bem com um artigo de alguma coisa de medicina, tem que ter a assinatura de um médico no final do artigo, tem que trazer dados, fontes. Por quê? O Google vai exigir tudo isso. Sim. Agora, de um celular, não precisa dessa exigência toda. Pode ser uma coisa mais leve. Então, tem diferenças de acordo com o nicho, sim. E assim, para quem é o SEO? Já que a gente fala aqui com tantos públicos, a gente fala desde quem já tem uma empresa formada, desde aquele que é o autônomo que vende só o serviço, desde aquela pessoa que está pensando em começar uma empresa. Quando fazer, para quem é para todo mundo, não é? Sim, é para todo mundo e eu sugiro começar a pensar no SEO desde os primórdios que você abriu a sua empresa Quando ali. vai nascer a empresa mesmo. Porque, primeiro, você vai ali montar o seu primeiro site. Ou você quer aparecer no Google de alguma forma. Tem uma forma de você aparecer no Google sem ter site, por exemplo, que é você fazer um cadastro no Google Meu Negócio. Então, vamos supor, alguém está abrindo um restaurante, uma padaria. Você não precisa logo na largada ter um site, uma agência trabalhando para você. Você entra lá no Google, faz o cadastro do seu estabelecimento no Google Meu Negócio, e é de graça. É só você fazer bem bonitinho, caprichar no cadastro. Legal isso, olha, gente, dica de ouro. E aí, quando alguém pesquisar, por exemplo, a gente está aqui na região da Avenida Paulista. Vamos supor que alguém procura restaurante. Se eu sou um restaurante que eu coloquei meu endereço certinho e eu estou nessa região, eu vou aparecer no resultado de pesquisa. Já eu tenho a possibilidade de trazer pessoas do Google para vir no meu estabelecimento. Aí vamos supor, Daniel, eu não sou um estabelecimento. Eu vendo online, eu vendo o meu serviço ou o meu produto online. É importante você começar logo que for possível na construção do seu site. Por quê? Muitas pessoas pensam que, para eu começar a vender, eu vou fazer aqui anúncios. Por quê? Anúncio é a coisa que todo mundo entende. Como que funciona o anúncio? Você paga para um veículo te mostrar, as pessoas vão te ver e vão comprar de você. Simples assim. Sim. Funciona na TV, funciona no Google. Só que tem um pequeno probleminha para quem está começando, que tem que tirar o dinheiro do bolso, do caixa, para pagar esses anúncios. E se eles não estão muito bem configurados, pode ser que você não consiga... fora. você não consiga recuperar esse dinheiro. Mas vamos supor que está tudo certo. Você está conseguindo ter um retorno positivo ali sobre os seus investimentos em anúncios. Só que conforme vai passando o tempo, a gente tem que lembrar que os anúncios no Google são um leilão. Então, se a concorrência começa a aumentar, o que acontece? O custo para cada clique que fazem ali no seu anúncio, ele vai ficando cada vez mais caro. E às vezes fica inviável de você sustentar a sua operação só com anúncios. Sim. E aí, como que você faz para equilibrar essa conta? O trabalho de SEO. Por quê? Os cliques que acontecem no orgânico são de graça. Então, você vai poder receber muitas visitas sem ter que pagar nada no Google. Aí, aquilo. Você sabe que tem uma palavra muito boa que você vende muito para ela. Começa a fazer o trabalho de SEO para posicionar também no orgânico para ela, porque se algum dia ela ficar muito cara, você pode reduzir o investimento em anúncios e o SEO vai estar sustentando as suas vendas, porque as pessoas vão continuar te vendo, clicando e comprando. Só que você não vai ter nenhuma despesa com isso. E como é que a pessoa que está começando pode, de repente, começar a dar esse primeiro passo aí com a arquitetura aí do site, já fazendo o uso do SEO sem ela extrapolar, gastar muito dinheiro? Você falou que você dá curso. O seu curso é voltado para essas pessoas ou o seu curso é voltado para quem quer aprender e usar isso como negócio? Certo. O meu curso ele é voltado para quem quer aprender isso como profissão. Tá. Eu formo profissionais nessa área, mas é aquilo. Qualquer pessoa que, eu queria aprender a aplicar no meu negócio.
também vai funcionar. Ela tem toda a parte teórica e prática para que a pessoa possa colocar aquilo. Nem terminou o curso. Conforme o curso vai rolando, ela já tá fazendo. já está fazendo junto ali com o que ela está aprendendo. Só que qual que é o grande ponto ali de colocar em prática isso? Pesquisar bem qual que é a palavra-chave que realmente é boa para o seu negócio. E a gente tem algumas ferramentas. Tem várias ferramentas grátis que você pode entrar e pesquisar o tal do volume de buscas. Tá. Porque isso aí eu acho que, para não ser muito técnico, é o principal fator ali, o primeiro fator que a gente tem que olhar. Assim, vamos supor que eu vendo essa taça aqui. Aí eu quero uma taça cinza. Beleza. Aí eu vou entrar nessas ferramentas e ver quantas pessoas procuram por taça cinza. Aí eu vou ver, 50 pessoas por mês? Não me parece, é essa palavra. não me parece muito bom. Agora, taça de cristal. Opa, tem 1000 pesquisas por mês. Beleza, eu vou chamar o meu produto de taça de cristal. E aí eu vou ter mais chances de aparecer nessa pesquisa. Por quê? Quando eu cadastrar o produto, eu vou colocar lá, o nome do produto é taça de cristal cinza, características. Eu vou descrever e vou citar de novo que é taça de cristal, etc, etc. E dessa forma, eu vou estar dando meus primeiros passos para ter chances de ter um bom posicionamento. Nossa, gente, você falando aí, eu tô pensando até que a pessoa, antes dela decidir como é que ela vai colocar isso pra dentro no estoque dela, como que ela vai chamar o produto, Sim. é importante ela fazer isso. Sim, quando a gente pega um negócio que está começando do zero e a gente já está ali no projeto. Desde o começo. Desde o começo a gente vai ajudar desde a escolha do nome da empresa, porque dependendo Também muda. o domínio que você está utilizando pode sofrer influência, você pode escolher um nome de domínio mais interessante, que vai atrair mais público. A gente vai te ajudar a montar toda a arquitetura do site para você conseguir estruturar de forma correta. E o nome dos produtos, dos serviços. A gente vai trazendo todo esse direcionamento baseado em dados. Não é achismo. A gente vai pesquisar, utilizar várias ferramentas. E as ferramentas mostram, essa palavra tem mais procura, essa tem menos procura. A gente também faz um comparativo com o leilão de anúncios. Que legal. Porque, por exemplo, se eu sei que taça de cristal tem 1000 buscas, né? Nosso exemplo aqui. Aí eu vejo os anúncios. Eu vejo que o pessoal está pagando por clique. R$8 o clique. Eu falo, opa, eu acho que essa palavra é boa de vender. Por quê? Se tem um anunciante pagando R$8 o clique... Está vendendo a vida. Exato. A pessoa clica e compra. Então, se eu ficar bem posicionado no orgânico, né? Se eu para essa palavra-chave, eu também vou vender. Então, a gente vai fazendo todo esse tipo de validação para que esse processo de construção ele seja muito mais assertivo. Você falou de um negócio aqui, posso pegar custo por clique? Posso? Pode. Porque isso é uma coisa que, pra gente, até pra gestores, eu tô falando até com gestores, tá? Que são executivos que nem eu, que muitas vezes, eu sou uma executiva até que jovem pra cadeira que eu tô, porque a gente tem pessoas muito mais velhas, né? Com muito mais experiência, mas a hora que você chega pra apresentar um planejamento de marketing ou por que você está fazendo investimento, você chega com o bendito custo por clique. Aí a pessoa olha e fala assim, mas o que é isso? O que é o custo por clique e o que seria aí? Tem algum ratio ideal, aí, algum valor ideal de custo por clique ou alguma métrica que seja meio que a média? Ou varia muito de produto para produto, de palavra para palavra? Uhum. Como é que funciona isso para as pessoas? Então, só matando a coisa, varia muito. Vou dar um exemplo. Palavras relacionadas ao serviço de desentupidora. Elas podem custar mais de R$100 um clique. A gente falou de R$8 o clique para taça, como exemplo, mas de desentupidora é mais de R$100. Muito provável, porque o cara, quando ele digita desentupidora, ele tá desesperado. Ele já está inundado, todo entupido, literalmente. Ou a casa, ou o restaurante, ou o hotel já tá num sentido de entupimento, clicou, comprou. Exatamente. É isso? Exato. Pegou bem a lógica. E aí, indo então na explicação do custo por clique. Quando a gente tem um anúncio e alguém clica no nosso anúncio, a gente paga algum valor para o Google. E é esse que é o custo por clique. Quando alguém clicar no nosso anúncio, esse dinheiro vai direto para o Google. Então, se você pega e você tem palavras muito caras, você tem que fazer toda uma conta. Que assim, não é 100% de aproveitamento. Às vezes eu vou ter 10 cliques para conseguir fazer uma venda. Aí vamos supor que a gente pegou aqui o exemplo da taça. Se eu tiver 10 cliques a R$8, vão ser R$80. Quanto que custa essa taça? Custa 50. Opa, não vale a pena. Não vale a pena. Porque se eu tô gastando 80 para vender 50, eu tô tendo prejuízo de 30. A cada um que eu tô vendendo, eu tô tendo R$30 de prejuízo. Não faz sentido. Agora, a cada 2 cliques, eu vendo uma taça de R$50. Eu gasto 16 para vender uma de 50. Aí faz a conta, se fecha ali o lucro, beleza. Beleza, pode seguir. Pode seguir. Então, esse é o cálculo que tem que ser feito na parte dos anúncios.
aí é onde que o SEO leva vantagem. A gente não precisa fazer esse tipo de cálculo. A gente só precisa saber se ela é uma palavra que, de alguma forma, ajuda a vender. Se ela ajudar, todo clique que acontecer é de graça. Sim, sim, gente. E como é que você decidiu que você ia ensinar e formar profissionais? E aí, acho que assim, falando de formação de profissional também, eu vou te pedir uma outra coisa, de contar para nossa audiência qual que é o tamanho desse mercado, e se a pessoa que às vezes está pensando em casa, será que eu faço um curso de SEO? Será que a pessoa se inscreve na sua mentoria para sair ali um profissional? Qual que é o tamanho de atuação? Ele tem campo de atuação? É um mercado promissor ainda? E qual que é uma média hoje de um especialista de SEO no mercado? Tá. Então, vamos lá. Por que que eu comecei lá atrás, quando, né, eu não tinha a ideia de empreender ainda? Por que que eu queria ensinar? Porque ensinar, eu sabia que era onde eu ia ter um ponto mais de visibilidade, né? Que quando você está ensinando, você está lá na frente, né? Você está com o microfone na mão, está ensinando, então você ganha um destaque, um respaldo. E também porque ensinar é uma coisa que eu gosto e quando eu ensino, eu aprendo. E uma das experiências que mais, vamos dizer, acelerou meu raciocínio foi ser professor. E por isso que eu nunca deixei de dar aula. Porque quando você tem um aluno ali na sua frente, ele levanta a mão para fazer uma pergunta, você tem que estar assim, muito afiado. Ou seja, você sempre está preocupado em estar atualizado, em saber das últimas novidades, estar antenado com tudo. Por quê? Se o aluno te perguntar e você não responder, por mais que seja, às vezes vai acontecer, mas você fica por dentro chateado. Putz, eu não consegui ajudar aquele aluno. Então, isso me deixa com a guarda alta. Eu sempre estou estudando, porque se algum aluno meu vier pedir alguma dica, informação, eu estou ali preparado para dar essa aula. Aí, anos depois, né, no momento atual, por que que eu decidi abrir a minha comunidade, ter meu curso e tudo mais? Pela dificuldade de achar profissionais bons no mercado. Porque no digital, a gente tem aquela questão de que muitas profissões, como por exemplo SEO, não tem uma faculdade para você ir lá e aprender SEO. Tem vários cursos livres que você vai fazendo. Só que às vezes a pessoa faz um curso de 2 horas, coloca no currículo que é especialista em SEO sênior, já com 2 meses de experiência, e quer pleitear as vagas que a gente tem em aberto. Só que, dependendo do porte do cliente, não tem como colocar um profissional que chegou agora para ensinar ele a fazer com o site do cliente. Não dá. Se for um projeto menor, a gente pode até pensar no caso. Agora, pegar projetos grandes, que é o caso que a gente está atendendo agora, eu já tenho que trazer profissionais mais maduros, que eles já estão mais preparados para chegar, passar por um rápido treinamento e entrar em ação. Então, eu comecei a formar os meus futuros profissionais, mas por onde? Pelo meu curso. Então, eu fico de olho para ver quem que são os melhores alunos, etc., os mais engajados, que respondem corretamente as dúvidas dos colegas, estão interagindo, têm um perfil correto. Aí, quando abre uma vaga, eu mando primeiro para eles, faço alguns convites individualmente, e hoje eu tenho vários profissionais do meu time que vieram dessa comunidade de alunos. Exatamente. Então, eles já vieram preparados para trabalhar. Basicamente, eles chegaram, só entenderam como que a empresa funciona, o sistema de gestão de tarefas e tal, já estavam performando. Por quê? O que eu ensino na comunidade é justamente o que eles precisam para trabalhar comigo no dia a dia. É o real do dia a dia. Então, eles já vieram preparados. Esse é o motivo principal hoje, formar o pessoal, além de sempre estar afiado ali para tirar as dúvidas. Às vezes numa reunião comercial, eu tenho que estar... O cliente não pode ser mais esperto que eu, senão ele não vai me contratar. É verdade, se você não responder certas perguntas, ele vai falar, será que eu contrato mesmo? E até se eu responder errado, já mata a venda ali. Então eu tenho que estar muito antenado. E aí sobre mercado, valores. Hoje, um profissional, vamos dizer ali, não vou nem colocar os melhores, porque os melhores vão ter salários que às vezes ultrapassam 15 mil reais. Um analista sênior com muita bagagem, etc. Mas tranquilamente, tem profissionais que chegam ali 6, 7, 8 mil reais por mês. Olha que legal. Para fazer o trabalho, seja interno numa grande empresa ou às vezes numa posição mais estratégica dentro de uma agência. Então são alguns valores que a gente vê do mercado, ou seja, é um salário até que... É bem bacana. Pouca gente hoje no Brasil tem esse salário. Exatamente. É um salário muito bom. E dá para trabalhar home office, dá para ter todos... Para os amantes da flexibilidade, do home office, que também gostam de Google, internet, tá aqui. A comunidade do Daniel pode te ajudar a ser um especialista em SEO e quem sabe até sair empregado, né? Exatamente. E falando do home office, hoje mesmo a gente tem profissionais que estão na Bahia, no Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Temos profissionais em muitos estados
e funciona que é uma beleza. E a carga horária de um profissional de SEO tem que ficar ali o tempo inteiro mexendo, não é? É um trabalho normal? É um 8 trabalho, horas dia, é um normal? trabalho normal. A gente, né, pelo menos na minha agência, a gente tem muito controle de qual que é o tempo médio para executar certas tarefas, certas atividades. Por quê? Primeiro, para a gente não alocar demais tarefas para a pessoa, porque a gente já passou por essa fase. Quando a gente não tinha isso muito acorado, lá no comecinho, o que acontecia? Eu colocava, por exemplo, 5 tarefas para o profissional. Ele terminava o dia com 2 para trás. Aí Tava sempre atrasada. sempre atrasada. Só que isso vira uma bola de neve. Aí, com a maturidade, veio chegando, eu entendi. É muito melhor eu saber quanto que realmente ele consegue entregar e contar só com aquilo, e o que é excedente, ou eu passo para outro profissional, contrato mais gente, ou eu peço mais prazo para o cliente, etc, etc. Mas não adianta forçar a barra, falando, não, Sim. eu vou colocar 5 porque ele vai dar um jeito de fazer. Não cabe Não no é. dia, não cabe no dia. Poxa, isso é muito legal, é insight, né? A capacidade, você ter a capacidade de analisar o que aquele colaborador pode te entregar, porque essa sensação de atraso também não é ruim só para a empresa. Essa sensação de atraso que a pessoa fica de que ela está sempre devendo, ela desmotiva. Sim, total. E de repente ela até tinha uma boa entrega para aquilo que ela tem a capacidade, é o limite dela de entrega, mas como ela se sente sempre atrasada, Pressionada. afogada, pressionada, ela desanima. Sim, aí até hoje, né? Quase 10 anos de empresa, a gente aprendeu muita coisa. A gente pegou e começou a colocar alguns indicadores e metas para as pessoas, que são metas de entrega e metas de resultados. Por quê? Beleza, posso entregar todas as minhas tarefas em dia. Essa é uma primeira meta, porque sem entrega não tem resultado. Sim. Só que também não adianta entregar qualquer coisa. E aí vem a análise dos resultados. Então, se aquele analista está entregando tudo em dia e ele também está gerando resultado para o cliente, ele é bonificado. Ele ganha um extra. Boa! Ou seja, ele é incentivado a fazer tudo certinho, porque ele vai ganhar um extra a mais ali no final do mês. A gente cria uma moeda interna nossa lá e ele vai somando pontos. Aí depois ele pode trocar por folga, pode trocar por, às vezes, algum brinde, ou até mesmo resgatar ali Sim. num benefício flexível, ele resgata. Tipo milhas, né? Tá juntando milhas Tipo da, isso. da agência. Exatamente. Olha que legal, é um formato muito legal de fazer a gestão das pessoas até, porque não adianta, todo mundo precisa de uma... Eu falo que é a famosa cenourinha, né? Todo mundo precisa de uma motivação extra, por mais que a gente seja automotivado, é importante, é bem legal a forma que vocês fazem Sim, gestão, e gente, até- aprendizado aqui. E até um ponto ali bem importante que assim, a gente tem 30 profissionais só no nosso time de SEO, né, atuando. Como é que eu vou saber quem que merece promoção, quem não merece promoção? Eu tenho que ter alguma coisa... Métrica de resultado. Exato. Então, se entrega tudo e tá gerando muito resultado, opa, dá pra dar aumento salarial, dá pra pegar e promover, se for o perfil certo. Só que, por exemplo, a pessoa não tá performando, ou não tá entregando, ou não tá gerando resultado. Sim. Nós, como empresa, a gente precisa pegar pra treinar. Por quê? Eu sempre parto do pressuposto que se a pessoa entrou é porque a gente viu algo bom nela. Só que se ela não tá entregando o quanto a gente espera, a gente tem que investir nela para ela poder melhorar ali a performance e chegar no nível que a gente considera, pô, agora tá bacana. Sim. Porque às vezes o que eu já vi, já passei isso em outras empresas, às vezes a coisa não tava fluindo, só que ninguém vinha falar comigo. Eu não conseguia melhorar a minha performance porque não tinha um investimento Sim. em mim. E aí quando eu abri a minha empresa, uma coisa que era bem clara para mim, ia ser a empresa onde eu tivesse orgulho de falar, eu trabalho aqui e todo mundo que trabalha comigo tem o mesmo discurso. Então a gente vai investir no colaborador, vai pegar ele para receber legal. treinamento, vai dar feedback, vai dar tudo. A gente tem nosso controle lá de nosso PDI, o plano de desenvolvimento individual. A gente vai marcando tudo porque a pessoa sempre sabe qual que é o próximo passo. Então, se ela tem essa deficiência, preciso melhorar nisso. Sim. Aí daqui a um mês vai ter um one-on-one. A gente vai sentar com você e vamos ver se você melhorou. Mas não é só tipo assim, tem que melhorar, hein? Não, a gente vai falar, ó, pra você melhorar... É isso. Ó, tem esse treinamento, tem esse vídeo, tem esse curso, tem esse livro, tal. Aí se a pessoa tiver o interesse e for buscar, quando for o próximo one-on-one, ela vai estar ali já um pouquinho melhor e a gente vai passando esse feedback e ela consegue ver a evolução dela. Então, Sim. tudo tem números lá, tudo tem checkpoints. Mas tá certo, né? Assim tem que ser. A gente é impossível você fazer gestão daquilo que você não mensura. Eu vejo muita gente chega para mim, aluna, mentorada, e chega e fala assim, ai, mas como é que eu faço? Porque fulano não faz isso. Ai, eu não sei, fulano é bom nisso, é bom naquilo. Cara, se você não sentar, não tiver essa conversa aberta, né?
não colocar ali quais são as tarefas esperadas, em qual prazo, o que gera, assim, fala assim, o quanto essa pessoa está mexendo no ponteiro da empresa. Ela precisa entender isso também. Se ela não entender que o trabalho dela, lá na ponta que ela faz, que às vezes está bem distante da cadeira aqui da gestão, se ela não entender que o trabalho dela está trazendo dinheiro para a empresa, fica muito mais difícil dela fazer o trabalho dela. Sim, total. E até um ponto que é um grande diferencial dos profissionais de SEO é ele entender sobre negócios, sobre a regra de negócio. Porque imagina só, a gente falou que você tem que escolher a palavra-chave e você tem que mexer o indicador correto da empresa. Só que se a pessoa, vou chamar ela meio alienada, ela não entende como que o cliente ganha dinheiro, ela não consegue conectar a palavra-chave com o ganhar dinheiro. Então aí pode ser até que gere um resultado, mas o resultado é errado, é aquele negócio. Mas eu trouxe 1 milhão de pessoas para o seu e-commerce, mas não vendeu nada. Então, a pessoa tem que ter esse entendimento ali. Ó, a gente está dando um exemplo bem simples aqui, mas às vezes se aprofunda muito mais. Porque, por exemplo, a gente atende um cliente que ele trabalha na área de segurança patrimonial e tudo mais. Ele tinha uma dor que ele fala, Daniel, tem um monte de gente preenchendo formulário de orçamento, só que eles estão querendo vaga de emprego, os vigilantes e tudo mais. Só que, cara, tá indo pro departamento errado. Como que a gente vai corrigir isso? A gente teve que fazer todo um posicionamento para que tais palavras-chave realmente aparecessem só para quem quer o serviço, outras palavras para quem quer o emprego. E ainda assim, quando a gente mostra o formulário, sempre quando, mesmo se fosse para pedir o orçamento, próximo tinha ali, quer se candidatar para uma vaga? Clique aqui, para conseguir direcionar a pessoa pro RH e não pro comercial. Então, ó, tem que entender muito da dor do cliente, porque às vezes a dor não é só, preciso de mais leads, mais oportunidades. Me ajuda a organizar a casa porque tá uma bagunça. Sim, e tem que trazer, quando traz o lead, tem que ser um lead qualificado, que é o que vai comprar. Porque um problema que acontece. Beleza, SEO começou a gerar um monte de lead, só que se tem misturado os qualificados e os desqualificados, o comercial ele pode gastar muito tempo com o desqualificado e deixar de atender aquele que é qualificado no tempo hábil. Sim. Aí perde uma venda boa. Então a gente precisa cada vez mais ir analisando e refinando. É por isso que o feedback do comercial é um grande termômetro. Se ele fala, tá bom, estão bons os leads que estão chegando. Tá convertendo tudo. Excelente. Agora, tá fraco, tá ruim. A gente tem os números, a gente sabe se é quantitativamente tá chegando ou não. Mas se tá chegando e ele tá falando que tá ruim, a gente precisa sentar e reavaliar. Exatamente. E como é que você chegou? Porque a gente foi aqui de SEO para uma bela aula de gestão, tá? A galera pode pegar papel e caneta. Você foi aprendendo a gestão na marra, fazendo a gestão do seu negócio? Ou, de novo, você tem esse viés muito bacana de ir para o estudar para poder ensinar? Como é que foi isso? Num primeiro momento, foi na raça. Eu tinha ali uma noção, porque ainda bem que no meu colegial técnico a gente teve aula de contabilidade, algumas coisas, então eu tinha uma noção básica, assim, para não quebrar. Tá. Aquele negócio, tem que entrar mais do que sair, é o básico ali que a gente precisa entender, tem que pagar os impostos, faturar, esse beabá eu entendia. Exato, aí, só que aí foi passando o tempo e eu comecei a perceber que a coisa tava ficando muito complexa. Por quê? Eu era o financeiro, eu era o administrativo, faturava, fazia o café, fazia tudo. Aí eu falei, a gente não está conseguindo crescer mais no mesmo ritmo que eu gostaria. Aí eu fui e busquei uma mentoria do Marcelo Germano, que ele tem lá o EAG, lá, que é uma empresa autogerenciável. Eu fiz e comecei a aplicar o que ele ensinou. E aí foi quando eu descobri que o dono pode ser o gargalo do negócio, e eu era o gargalo do negócio. Olha que legal! Aí eu comecei a treinar a minha equipe, foi um processo longo de treinamento, não foi delargar, foi delegar. Então, fui treinando a equipe, fui colocando pessoas em posições-chave, até o ponto que hoje eu posso estar aqui gravando podcast e eu sei que a operação está fluindo, que é uma beleza, mas foi um processo. Por exemplo, hoje a minha gerente da operação, eu fui vendo que era uma pessoa que vinha crescendo, com fome ali de crescer, de acontecer. Eu falei, você vai virar a nossa gerente. Aí, quando eu comecei a treinar ela, foi um treinamento que demorou no mínimo 6 meses para ela começar a operar ali. Ela foi fazendo outra função, mas ela ia vendo como eu fazia e tudo mais. E hoje ela assume integralmente a gerência. Exatamente. E como é que foi para você perceber que você era o gargalo da empresa? Como é que você lidou com isso? Na verdade foi um alívio para mim. Porque quando eu descobri o problema, eu falei, agora é só resolver. Sim. Porque aquilo, se você consegue colocar o problema no papel, ele já tá meio resolvido.
Porque você já conseguiu limitar o problema. O problema é o Daniel, porque ele tá com acúmulo de funções. E o Daniel não é especialista em tudo. O Daniel é especialista em SEO, pode ser um bom líder, mas ele não vai ser o melhor financeiro, o melhor comercial, o melhor tudo. Eu tenho meus pontos fortes, o comercial ainda tá comigo, algumas vendas importantes eu participo. Sim. Não são todas, mas quando é um cliente muito importante, eu vou lá para dar um respaldo e tudo mais. Só que financeiro, eu confesso que eu fazia o mínimo. Nunca me atrapalhei nos números, mas será que não dava para fazer uma gestão melhor? Aí coloquei uma pessoa financeira para realmente Fazer a cuidar. gestão. Exatamente. Então, foi um alívio, mas foi um processo que eu tive que ir assimilando o que eu queria que ficasse comigo e o que eu queria delegar. Porque aí tinha que escolher as legal. pessoas certas e fazer tudo certinho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra gente voltar para as pessoas também entenderem. A minha empresa pequenininha, é caro contratar alguém para fazer SEO? Se eu tô lá, comecei a vender meus brigadeiros, e aí meus brigadeiros estão fazendo sucesso, e aí eu passei da bandejinha que vendia no bairro, eu já tô com uma embalagem, eu já tô com um sitezinho, eu já tô com uma continha no Instagram. É caro para mim, empresa brigadeirinho da Flavinha fazer SEO? É que assim, eu sempre associo, depende de quanto que a empresa fatura. Porque aquilo, se pegar essa empresa pequenininha, talvez vai ser uma despesa, porque é uma despesa recorrente. Porque o SEO a gente não faz um dia e acabou, um mês e acabou. Ela entra nas despesas recorrentes da empresa. Todo mês. Todo mês. A gente sempre tem que estar melhorando o site, criando novos conteúdos, etc, etc. Afinal, vamos lembrar, você disse que o Google vai mudando constantemente. Exatamente. Então tem que mudar junto. Tem que estar atualizando o site ali constantemente. Então, a empresa tem que estar disposta a demandar uma verba todo mês ali. Então, pro pequenininho, muitas das vezes, a melhor coisa é aprender um pouquinho e já ir aplicando, para ir crescendo e ganhando forma. Até o ponto que, eu sempre trago um número assim, médio. Se você hoje não consegue investir 10% do seu faturamento em marketing, ainda não é o momento de você pegar e querer contratar agência, Sim. etc. Porque você, às vezes, vai estar com muito pouco, querendo um resultado muito grande, você vai se frustrar. Então, até esse ponto, é melhor você ir aprendendo um pouquinho sobre marketing. E aquilo é o começo da empresa. Você precisa fazer de tudo um pouco, colocar vários chapéus e pegando e fazendo um pouquinho do marketing, um pouquinho das vendas, um pouquinho de tudo. Até o ponto que, não, agora eu consigo pegar 10% do meu faturamento e reinvestir no marketing. Aí eu acho que é um bom parâmetro. E aí tem preços variados, porque depende do escopo de trabalho. A gente pode começar com um escopo bem reduzido, onde a gente vai te auxiliar, vai te direcionar, vai fazer menos entregas. E tem aquele outro cliente que já está muito avançado, bem grande, que a gente vai ter um escopo muito maior. Aí, obviamente, esse escopo ele tem um valor maior. Só que dá para começar mais enxuto e depois vir crescendo esse escopo de trabalho. E esse pequenininho que quiser aprender, ele aprende aonde? A sua comunidade ensina? Vocês têm vídeo no YouTube? Onde que ele aprende? Tem. Se procurar aí, ó, Daniel Imamura no YouTube, você vai encontrar só no meu canal, que eu só falo de SEO, tem mais de 450 vídeos para você aprender. Dá para você maratonar dias e dias e você vai aprender bastante. Gente, se inscreve lá no canal dele, porque, ó, vai mudar o jogo. E muda o jogo mesmo, viu? Muda muito o jogo. Muda muito. Dani, a gente tá chegando aqui no final, não gosto de estender muito pra pessoa ouvir a gente enquanto ela tá treinando, pra ser aquela coisa que ela tá aprendendo. E sempre eu peço no final para as pessoas deixarem uma mensagem aí. Se todo mundo pudesse ouvir uma mensagem, que você pudesse falar para qualquer pessoa que fosse impactar e que fosse empoderar ela a mudar de vida ou dar um passo que ela tá precisando. O microfone é seu. Certo. Eu diria que conexões mudam o jogo. Se você souber se conectar com as pessoas certas, que vão poder te trazer um direcionamento, uma luz, fazer um bom networking, ou às vezes só te dar um suporte ali psicológico que seja, a gente vai ver que muda o jogo. Por quê? Às vezes a gente está no ambiente errado, com as pessoas erradas, e a gente permanece lá. Só que se aquele não é o ambiente certo, você precisa procurar novas conexões para ter um novo ambiente, e esse novo ambiente é que vai te levar para o ponto que você deseja. Então, procure melhores ambientes e novas conexões. Sensacional, sensacional. Dani, muitíssimo obrigada. A gente vai colocar aqui na thumb onde as pessoas te encontram sua comunidade para aprender um pouquinho mais. Para mim foi uma aula, porque
porque eu juro por Deus, eu não tô brincando, pra mim são os duendes que ficam lá atrás mexendo e, não, peraí, vamos pegar esse fio e vamos ligar aqui. Sabe aquela coisa antiga de telefonia que você ligava, a pessoa tirava um telefone e o ramal tal, tirava um botão daqui, botava ali. Sim. Eu imagino os duendes ali fazendo isso na internet. Então, pra mim, foi uma aula super, super obrigada. E, pessoal, vou deixar aí os contatos do Dani pra vocês olharem lá. Entra no canal dele, 450 vídeos. Se você não sair desse canal dele fazendo SEO, rapaz, não sei mais o que fazer. É um baita professor, por isso é que ele tá aqui no EmpowerCast. Se você ainda não segue a gente no canal, segue lá, ativa as notificações para você pegar nosso episódio todos os dias, ser notificado às 11 de terça-feira tem episódio novo para você. Muito obrigada e até a próxima. Show.